Um. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cides. Rum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cides. Rum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cides. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, a gente vai seguir hoje o segundo encontro ainda que a gente faz para olhar esse texto, né? Ele está sendo traduzido praticamente em tempo real, de maneira dinâmica, pelo Pedro, né? Tô passando um sufoco, mas tá ficando ótimo. E a Luciana também está revisando o texto, então tá ficando super bonito. É um texto grande, a gente deve ir até o final do ano com ele, a gente não tem pressa, né? E quem sabe a gente consegue até publicar em algum momento, né? Seria uma homenagem também, eu acho, não só aos meninos pelo trabalho, mas ao próprio texto em si, né? E eu não sei se vocês estão conseguindo. Vocês conseguiram abrir o link que eu mandei com o texto? Eu acho que eu vou colocar aqui no chat. Sim, consegui. Não sei se esse arquivo vai abrir. Eu fiquei na dúvida. Acho que aqui vai ficar melhor. Vamos ver. Esse aqui, ó, que está aqui dentro. Então, o caminho que a gente está fazendo com o texto, que na verdade o próprio Muso Soseki, que é o mestre que oferece esse ensinamento, ele está fazendo, ele está começando por alguma coisa terra, que é, vamos dizer, a prosperidade, né? Enfim, o nosso ganha-pão, coisas que a gente faz, que a gente precisa fazer, e de alguma forma ele tenta começar por esse lugar para poder então a gente olhar o tema que seria o tema principal, que é o tema da visão. Só que a gente fica sempre com uma visão, com uma sensação que as coisas elas são muito separadas umas das outras, né? Então a gente tem, vamos dizer, o caminho
a visão, que parece que ela sempre é imaculada dessa coisa um pouco impura que é o nosso cotidiano, né. Para não dizer quando a gente começa então a misturar com o fato que a gente precisa sobreviver, a gente precisa viver e para isso a gente precisa fazer uma série de coisas. Então a gente sempre fica com uma sensaçãozinha que se a gente não abandonar a vida que a gente tem, a gente nunca vai conseguir, ela sempre vai ser contraditória com o que os ensinamentos trazem, né. Então é como se o pano de fundo, na verdade, ele não nem é necessariamente a questão da prosperidade em si, enfim, como é que a gente pode ganhar dinheiro, alguma coisa dessas, né, embora pareça, mas no fundo ele está trazendo essa dualidade que a gente carrega e é como se ela já tivesse, num certo sentido, pronta dentro de nós, né. Não é que a gente pare para pensar sobre ela, é como se ela já viesse junto. Então a gente sempre tem uma discriminação, assim, que a gente olha e que a gente tenta sempre, a gente nunca acha que vai conseguir, hã, conciliar, assim, de uma maneira completamente harmônica as ações que a gente faz no dia a dia. Segunda-feira, amanhã começa, então todo mundo volta para esse tema de novo com mais ênfase, né. Aí terça-feira, então tem a semana que surge com bastante densidade. E aí, aqueles ensinamentos da visão, a gente olha um pouco para cima, assim, aquilo é um pouco etéreo sempre, né, porque a gente também fica sempre com a sensação que as ações que a gente faz em meio à vida, elas vão gerando uma espécie de karma que vão nos afastando da visão, né. E aí a gente é como se fosse aqueles financiamentos que a gente pode tirar e ele só aumenta, o juro só aumenta e o crédito diminui e aquilo vai aumentando numa proporção, assim, é tipo as taxas que estão hoje, né. Então aquilo, a pessoa pediu emprestado 100, em pouco tempo ela está devendo 2.000, ela não sabe como, e aquilo aumenta em progressão geométrica, e assim vai indo. Então dentro disso a gente tenta percorrer o caminho. Guardadas as proporções, o pano de fundo do imperador é um pouco esse, né. Bom, tem a visão, mas a gente tem que viver, como é que faz, né, e eu não estou gerando karma, ou como é que faz isso, né. Então, à medida que a gente vai andando no texto, a gente vai ficando com uma sensação que vai ter um momento que o Musa Soseki, que é o mestre esse que dá o ensinamento, ele vai dar como que a receita perfeita, né, de como que a gente pode ter o trabalho perfeito, sim, o dinheiro limpo, honesto, a gente pode ter uma vida próspera, feliz e ainda assim atingir iluminação, né. A gente quer tudo, a gente não quer menos que isso, né. O imperador, ele está sendo bastante honesto nesse sentido, né, então ele nos representa um pouco, né. Porque, enfim, a gente quer ter a nossa vida, de preferência que ela melhore, e ainda de lambuja a gente ganha iluminação, né. E que a gente não gere karma no meio disso e que isso seja para o benefício de todos os seres. Então se a gente pudesse fazer um pedido, assim, né, tipo para o gênio da lâmpada, a gente faria uma coisa dessas, né. Então, surpreendentemente, né, o que o Muso Soseki vai fazer é que ele não vai em nenhum momento dizer o que é um trabalho correto e um trabalho incorreto, um modo de vida, que ele seja inerentemente positivo e um que seja inerentemente negativo. Ele, ainda que ele trabalhe isso, né, a gente vai ver ele falar sobre essas coisas, ele na verdade vai estar pouco a pouco nos relembrando da visão. Então é muito impressionante que ele consiga pegar um assunto desses, né, que ele parece profundamente denso e prático, assim, né, da vida mesmo, e ele consiga ali por dentro encontrar um jeito de jogar uma corda, assim, para nós, e aí a gente consiga pegar aquela corda e ir saindo daquele poço devagarinho, né. Então o que ele faz é um pouco isso, né. Então, antes da gente
entrar obrigatoriamente no trecho de hoje, né, que a gente estaria entrando no capítulo 3, eu só ia sugerir da gente voltar para um trecho da semana passada, que é um trecho super bonito, que é o capítulo 2, né, que é o caminho do Buda, o caminho do mundo. Deixa eu colocar para vocês aqui. Não sei se vocês têm o texto, né? Eu vou colocar também aqui, que é o texto da semana passada. Não só o fato dele chamar o caminho do Buda, o caminho do mundo, ele já está falando sobre essa sensação de dualidade que a gente carrega, né? Tô com algum problema aqui, deixa eu só ver o que aconteceu. Então ele diz assim, né? O Buda, na sua grande compaixão, aliviou o sofrimento dos seres. Desculpa, esse é o capítulo 1, né? A gente vai voltar para o 2 aqui, que está na sequência, que é o caminho do Buda e o caminho do mundo. Ele diz assim, uma vez que a busca da prosperidade através das atividades mundanas resulta num karma não virtuoso, é apenas natural que ela seja proibida. No entanto, ao fazer preces pela prosperidade, nós demonstramos reverência aos Budas, aos deuses e aos Budas. E ao recitar os sutras, os dharanis, nós aprofundamos as nossas conexões com o caminho do Buda. Então, essas atividades elas não deveriam ser permitidas? Rezar assim para poder obter prosperidade, porque enfim a gente estaria, num certo sentido, ampliando a nossa conexão com o caminho, né? Então a resposta dele ao mesmo tempo que ele responde, ele vai andar numa outra direção. Então ele diz assim: se as preces elas são oferecidas de um modo a aprofundar a nossa conexão com o caminho, então o que você sugere é de fato superior à busca pela riqueza mundana através de atividades seculares. Mas então, aqueles que são tolos a ponto de se concentrar apenas na riqueza mundana quase não são dignos de nota. O quanto não são ainda mais tolos aqueles que, tendo recebido um corpo humano tão difícil de obter e ouvido o Dharma tão raramente encontrado, desprezam o ensinamento supremo da iluminação para recitar sutras e dharanis para obter o sucesso secular. Então aqui ele fala da motivação, né? O que nos faz, por exemplo, oferecer preces. Mas aqui começa então a ficar mais profundo. Então aqui ele vai citar o Vimalakirti. Então ele diz assim: um homem de tempos ancestrais disse: esquecer as paixões enquanto se permanece no reino secular, esse é o reino do Buda Dharma. Despertar as paixões enquanto se permanece no reino do Buda Dharma, esse é o reino secular. Então essa passagem aqui, ela nos ajuda muito a pensar o que ele quer dizer, né? Porque a gente aqui não está aspirando se livrar do mundo, mas iluminar o mundo. Então, esquecer as paixões enquanto permanece no mundo, esse é o reino do Buda Dharma. Agora, imaginar que a gente está no reino do Buda Dharma, mas ao mesmo tempo as paixões só aparece que aumentam, aí isso tem um problema. Então, embora nós possamos praticar o Buda Dharma, atingir a iluminação, fazer o grande voto de liberar todos os seres sencientes, se nós nos tornarmos, então, apegados ao Buda Dharma, nós não vamos trazer benefícios nem a nós mesmos e nem aos outros. Como, então, isso poderia estar de acordo com o desejo iluminado de venerar os deuses e os Budas e de recitar os sutras e os dharanis, não para atingir a própria liberação ou para o bem-estar dos outros,
mas meramente para ganhar fama e lucro mundanos? Até mesmo atividades seculares criam boas raízes kármicas, se realizadas para aprofundar a prática do Buda Dharma e guiar outros seres sencientes. Se na realização dessas atividades você chegar ao despertar, então o seu trabalho anterior no mundo não apenas servirá para o benefício de todos os seres e contribuirá para a prática do Buda Dharma, mas ele próprio também se tornará o misterioso funcionamento da inefável liberação. É isso que o Sutra do Lótus quer dizer quando é dito que ganhar a vida e produzir as coisas nunca transgride a verdadeira lei. O pano de fundo dessa pergunta, né, dessa conversa, é que é assim, a gente tem uma sensação que tem um plano que parece que o caminho é possível. E esse plano que parece que o caminho é possível, que é onde os ensinamentos existem, me parece que ele nunca se mistura com esse plano aqui que aparentemente o karma só aumenta. Então, a gente nunca consegue casar as duas coisas, né? Então aqui ele tá tentando iluminar isso. Aí eu achei que nada melhor do que a gente ler um trechinho do Vimalakirti, já que ele mesmo que é citado aqui, né? Para a gente ver um exemplo disso, né? Vocês conseguem ver aqui? Isso aqui é um trechinho do Sutra de Vimalakirti, que é esse ensinamento muito interessante, né? Então Vimalakirti era esse mestre, que na verdade ele era um Buda, que ele simula uma doença para as pessoas irem visitar ele. E nenhum vai, na verdade, porque todo mundo tinha uma espécie de trauma de algum momento da vida ter cruzado com o Vimalakirti. E aqui chegou a vez então do Prabhavyuha, que era um dos principais alunos do Buda, ainda que a gente não ouça muito sobre ele, ele era, né? Aí o honrado pelo mundo, que era o Buda, uma vez então ele ordenou que esse jovem fosse visitar o Vimalakirti, mas ele recusou. O ensinamento, na verdade, não é o Buda que dá e nem o Vimalakirti, são os alunos traumatizados com o encontro, né? Então, o, o relato do trauma deles é que é o ensinamento, por incrível que pareça, né? Essa aqui é, ele é um dos ensinamentos mais engraçados, profundos que existem em todo o budismo, né? Então, ele diz assim, olha, ele recusou o pedido do Buda, né? Dizendo, honrado pelo mundo. Certa vez, quando eu estava prestes a deixar a cidade de Vaisali, ele estava por lá, o Vimalakirti. Aí ele teve que puxar assunto, né, o Vimalakirti. Então, aqui é muito interessante, porque o Vimalakirti, se vocês lembram, ele não tinha uma cara de budista, né? Ele não tinha jeito de budista, mas ele era iluminado. Então, ele causava muitos transtornos nas pessoas, porque como que podia, né? Ele não se encaixava muito. Então, ele perguntou para o Vimalakirti de onde é que o Vimalakirti vinha. Aí o Vimalakirti respondeu que ele vinha do local do aprendizado do Dharma. Que já é uma resposta desconcertante, né? Porque a pessoa não vai dizer a localização, CEP, né? Ele diz, eu venho do local do aprendizado do Dharma. Aí o Prabhavyuha, ele segue. Quando eu perguntei onde é que fica o local do aprendizado do Dharma, o Vimalakirti disse, a mente correta é o local para o aprendizado do Dharma, porque não há falsidade nela. A determinação de praticar é o local para o aprendizado do Dharma, porque ela realiza os esforços aplicados. A mente profunda é o local para o aprendizado do Dharma, porque ela aumenta as virtudes. A mente que segue o caminho é o local para o aprendizado do Dharma, porque nela não há erro. As 6 perfeições da generosidade sem esperar recompensas, observando os preceitos com aspiração, paciência sem impedimentos para com todos, esforçar-se sem qualquer preguiça, concentração que controla a mente, sabedoria que torna possível enxergar todas as coisas, todas elas são o local para o aprendizado do Dharma. As 4 mentes incomensuráveis da bondade amorosa que ama todos igualmente. A compaixão que alivia o sofrimento dos outros. Alegria com o Dharma e com a felicidade dos outros. E a não discriminação entre amor e ódio são local para o aprendizado do Dharma. Aí vocês vejam o que ele começa a dizer daqui para frente. Ele começa a ficar mais interessante ainda, porque ele diz assim,
Ouvir sobre meios hábeis que podem guiar os outros à iluminação é o local para o aprendizado do Dharma. Então, meios hábeis. Então, aqui não é necessariamente o budismo, mas qualquer coisa que a gente consiga tornar um meio hábil para o outro se interessar ou se conectar. Isso é o local para o aprendizado do Dharma. Aí ele diz assim, as negatividades são um local para o aprendizado do Dharma. Por incrível que pareça. Pois através delas, a verdadeira realidade pode ser conhecida. Então, não é sobre a gente imaginar que o mundo perfeito é um mundo em que a gente vai estar detetizado das negatividades, né? Não que a gente vai cultivar, não é sobre isso. É sobre a gente entender, perceber que as negatividades elas são um local para o aprendizado do Dharma, porque elas guardam um funcionamento do samsara dentro delas. Se a gente rejeita, a gente não tem como iluminar o jeito que o samsara funciona. Então não é sobre rejeitar, é sobre, de alguma forma, abrir espaço para que as negatividades nos ensinam como é que elas funcionam. Isso é o local do aprendizado do Dharma. Aí ele segue, ele diz assim, as pessoas são o local para o aprendizado do Dharma. Todas as pessoas são um local. A gente nunca olha para as pessoas como um local para o aprendizado do Dharma, né? A gente olha como o contrário. A gente está estudando o Dharma, aí a gente encontra uma pessoa e ela nos desvia do Dharma. A gente tem sempre essa sensação, né? Assim, eu estava indo bem, aí encontrei aquela pessoa, esqueci. Então parece que as pessoas são o que nos afasta do Dharma, né? Elas são aquilo que é como se a gente pode ter essa sensação, né? Que as pessoas encobrem a nossa percepção do Dharma, né? Elas nos desviam da visão. É como se elas sequestrassem a nossa sensação de estar fazendo prática, muitas vezes, ou da mente estar mais aberta, né? Se não fosse aquelas pessoas, eu poderia, então, estar aqui no Samadhi. E a gente não tem muita boa vontade com as pessoas também, né? Não sei vocês, mas eu não tenho muita. Porque a gente olha para as pessoas, aí a gente pensa, não tem chance, não vou nem olhar muito, tá no samsara. A gente tem uma série de preconcepções que nos impedem. Mas cada pessoa é interessante. Cada pessoa é muito interessante, se a gente parar para olhar, né? Então, cada pessoa, ela é o local para o aprendizado do Dharma. Pois através delas, a ausência de identidades pode ser reconhecida. Então, ele está dizendo que para a gente olhar justamente para aquilo que a gente talvez esteja fugindo, né? Como é que a gente vai alcançar a compreensão da ausência de identidades se a gente não olhar para as pessoas? Mas a gente pensa, a ausência de identidade, a gente tenta olhar para o céu, né? Não tem ninguém lá em cima. Não. A ausência de identidades, a compreensão vem da gente olhar para as pessoas profundamente. Aí ele diz, todas as coisas são o local para o aprendizado do Dharma. Pois através delas, de todas as coisas, a vacuidade de todas as coisas pode ser entendida. Então também, como é que a gente vai entender a vacuidade se a gente não olhar para as coisas, né? A gente sempre foge um pouco das coisas, ou de algumas pelo menos, né? Mas aqui, para a gente entender a vacuidade, esse é o grande paradoxo, a vacuidade só vai ser entendida olhando para as coisas, né? Os três mundos são o local para o aprendizado do Dharma, pois não há outro lugar para ir. O rugido do leão destemido é o local para o aprendizado do Dharma. Conhecer todas as coisas em um pensamento, através da onisciência, é o local para o aprendizado do Dharma. Se um Bodhisattva cultivar o caminho dessa forma e guiar os outros, então todas as suas ações, mesmo uma ação como levantar ou abaixar sua perna, serão local para o aprendizado do Dharma. Quando vi Malakirti terminar o seu discurso, 500 deuses decidiram seguir o caminho. É por isso que eu não sou capaz de visitá-lo. Aí aqui adiante tem um outro trecho que ele é muito bonito também, que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Então aqui é uma conversa com o Manjushri. Manjushri foi o único que topou, né? Quando vocês lerem o texto, vocês vão ver, Manjushri é o único que... Bom, só ele também, né? Podia topar uma coisa dessas, né?
não se mexeu. Então, Manjushri perguntou a Vimalakirti: como é que um Bodhisattva alcança o caminho do Buda? Essa pergunta nos interessa muito, né? Como fazer? Aí Vimalakirti respondeu: é fazendo coisas que o desviam do caminho que ele alcança. É totalmente, assim, contra-intuitivo, né? Porque para nós é assim, se eu fizer tudo certinho, aí eu alcanço o caminho do Buda. Esse é o problema, né? Então Vimalakirti responde: é fazendo coisas que o desviam do caminho que ele o alcança. Mesmo caindo nos infernos. Mas não é fazendo tudo errado também, agora ele vai explicar, né? Mesmo caindo nos infernos por ter cometido atos atrozes, ele não apresenta qualquer agonia. Então os infernos eles vão aparecer. Ao entrar no reino dos animais, ele não tem ignorância alguma. Ao cair no reino dos demônios, famintos, méritos são acumulados. Então isso aqui é muito paradoxal, porque a gente pensa, bom, o Bodhisattva nunca vai se sujar nesses reinos imundos, né? Mas se ele é um Bodhisattva, ele vai andar por tudo. Então ele vai andar pelo reino dos infernos, pelo reino dos fantasmas famintos, pelo reino dos animais. Mesmo quando ele parece ser ganancioso, ele está livre do apego. Mesmo demonstrando raiva, ele controla a sua mente. Mesmo demonstrando parcimônia, ele abre mão de tudo, inclusive da própria vida. Aparentemente violando os preceitos, ele é cuidadoso para não cometer mesmo a menor negatividade. Mesmo parecendo bajulador, ele utiliza meios hábeis de acordo com o Dharma. Apesar de parecer arrogante, ele é realmente humilde. Apesar de aparentemente seguir caminhos maléficos, ele vive em harmonia com a sabedoria do Buda. Apesar de viver na abundância, ele reconhece a impermanência, não caindo na indulgência. Mesmo possuindo uma esposa, ele está livre da luxúria. Ou esposo, marido, enfim. Mesmo levando uma vida negativa, o que poderia ser visto como negativo, ele está guiando os outros para uma vida positiva. Mesmo ao apresentar a entrada no Nirvana, ele não está se excluindo de estado de nascimento e morte. Manjushri, ao fazer essas coisas que vão contra o caminho, ele realizará o caminho do Buda. Aqui o caminho significa assim, cada um de nós tem uma imagem interna do que é o caminho, que é fortemente dual, é fortemente baseado em certo e errado. Certo e errado são categorias que nos acompanham, e elas são muito problemáticas, porque o mundo não é dividido em bandidos e mocinhos, né? Ele não é. Mas cada vez mais parece que vai ficando mais difícil da gente escapar disso. É só vocês verem a cobertura da guerra da Ucrânia agora, né? Não estou defendendo o Putin, o que ele está fazendo é indefensável. Mas às vezes fica lendo o jornal, principalmente os jornais americanos, aquilo parece um desenho da Marvel, assim, do Batman, do Super-Homem, né? É muito tosco, assim, é muito pobre, é muito mais complexo a coisa, né? Mas a gente facilmente olha em certo e errado, né? Assim, como é que a gente pode ampliar certo e errado? E como é que a gente não consegue nem consertar certo e errado? Aí o Manjushri, ele fica com essa pergunta, né? Ele mesmo fica. Aí ele pergunta, bom, mas como é que é isso? Qual é a semente que permite que alguém se torne um Buda? Como é a semente para alguém virar um Buda? Aí Vimalakirti respondeu, todas as visões errôneas dos outros ensinamentos e todas as negatividades, elas são sementes para um Buda. Aqueles que acreditam que o Nirvana é independente das negatividades não podem alcançar o caminho do Buda. O lótus não cresce em planícies elevadas, mas ele floresce na água lodosa. Igualmente, o Dharma do Buda é gerado ao viver em meio às negatividades. Não é que a gente vai começar a cultivar as negatividades, elas já estão por todos os lados. É só a gente não tentar fugir delas, iluminar elas. Mas, especialmente nos dias de hoje, o caminho é como se fosse uma coisa um pouco sanitarista, assim, né? Que as negatividades, elas são sempre um problema, né, no caminho. No sentido que a imagem que a gente tem interna, especialmente culturalmente, né, é que é sempre alguma coisa pura, limpa, né? Sempre assim, né?
Mas não que tem que ser o contrário, né? É que tem que ser lúcido. Então aqui o Vimalakirti está trazendo isso. Então o Dharma do Buda, ele é gerado ao se viver em meio às negatividades. Além do mais, sementes não crescerão quando plantadas no céu, mas plantadas na sujeira e no esterco, elas brotam vigorosamente. Essa imagem é muito bonita, né? Semente de bodhicitta, ela não vai crescer assim, uma coisa etérea, né? Mas se tu plantar aquilo no meio da negatividade toda, aí ela vai vir com força. Da mesma forma, aqueles que emergem completamente no nirvana não criado, eles não podem produzir o Dharma. Ao contrário, aqueles que chegam com egos grandes como montanhas são exatamente os que despertam a mente, que aspira o caminho e que são capazes de produzir o Dharma. Isso é, todas as negatividades são sementes para alcançar o estado búdico. A gente não deveria rejeitar nada, né? A gente deveria pelo menos fazer o voto, né? De aspirar a não rejeitar nada. A não ser que se mergulhe profundamente até o fundo do mar, não será possível obter as gemas inestimáveis. Igualmente, sem navegar pelo oceano das negatividades, não será possível obter a gema da onisciência. Então aqui é um trechinho do Sutra de Vimalakirti que é muito útil para a gente entender o contexto do que o próprio Muso Soseki está trazendo para nós com relação a a prosperidade, né, e ao caminho, né, como coisas que elas não se contradizem, por incrível que pareça. Então agora a gente vai entrar mesmo no verdadeiro sentido da prosperidade, porque aí a gente guardando essa imagem, né, que o Vimalakirti e o próprio Musa Soseki pincelou para a gente, faz mais sentido agora a gente aprofundar. Então a gente fica até sem saber direito o que é dar certo dentro da prosperidade, como já não fizesse mais muito sentido, né? É um pouco esse o lugar que eles querem nos colocar, né? Ainda assim, a gente precisa fazer coisas, então a gente faz coisas, né? Mas aquilo não é um fim em si mesmo. Então tem a pergunta, né, que está aqui no capítulo 3, o verdadeiro significado da prosperidade. Então a pergunta é assim: é dito que as ações que resultam na prosperidade, elas podem ser divididas entre aquelas que são corrompidas e aquelas que são não corrompidas. Aqui a gente ainda está discutindo o melhor termo, né? Em inglês é defiled e undefiled, que é corrompido, né? É como se também, ele está olhando aqui no sentido grosseiro, né? A pergunta, né? Mas essa nota aqui, ela é muito, é, ela é muito interessante, né? Então, ah, o que vai, depois vocês vejam aqui, mas aqui tem o termo asdrava, o outflow, que o Lama usa muito, né? Ele usa aqui também. Então, o que ele vai explicar é que o que vai tornar uma ação corrompida, uma ação não corrompida, é se ela tiver por base esse outflow que o Lama tanto tem falado. E ele usa a mesma expressão, né? Em inglês, ele usa outflow, em sânscrito, asrava. É a mesma coisa. Eu achei muito... Eu mandei pro Lama isso aqui quando eu vi essa semana, né? Porque é muito parecido, né? Como que isso se conecta justamente com o que o Lama está falando agora. Então ele vai falar sobre isso, né? A ação, ela não é tanto a ação em si que é o problema, mas é o quanto que ela está presa a esse outflow, né? A esse movimento de energia que a gente embarca sem ver mais nada, né? Então a resposta do Musa Soseki é assim, né? As ações formam causas que podem levar tanto a resultados bons quanto a resultados maus. Realizar boas ações produz causas que resultam em boa sorte. O bem cultivado para a obtenção de recompensas nos reinos humanos ou celestiais é corrompido, uma vez que é motivado por um espírito ganancioso. Aqui é como se a gente sempre estivesse fazendo um jogo, assim, né? Será que é possível a gente oferecer alguma coisa de maneira 100% desinteressada?
Aí é como se dentro do âmbito do samsara não fosse possível, porque a gente está sempre jogando, né? Então, mesmo que a gente faz, a gente guarda em algum canto da mente uma sensação de retribuição ou de reconhecimento de algum nível, né? Então, aqui ele está atentando para isso. Então ele vai dizer, mas boas ações, elas são não corrompidas quando elas não são realizadas com a esperança de obter ganhos mundanos, mas por uma simples devoção ao ensinamento supremo. Assim, não é que exista uma distinção entre ações corrompidas e não corrompidas. Na verdade, uma ação é corrompida se o coração daquele que a realiza está corrompido. Depende de onde está a mente, né? Isso aqui nos introduz uma questão muito profunda, porque a gente julga com base no que a gente vê, é óbvio, né? Mas quando a gente não tem bem, a gente deveria sempre guardar um será dentro, né? Será que foi isso mesmo? A gente deveria sempre guardar alguma coisa dessas, porque tem também o lugar de onde aquilo foi feito, né? A gente nunca tem bem certeza. Então, te tira um pouco a ênfase da ação em si e guarda mais atenção para o lugar de onde a gente está fazendo aquilo. E agora ele começa a fazer umas categorias que são muito úteis para nós. Embora ele vá usar termos técnicos, né, do budismo, isso aqui representam motivações nossas, né? Então ele diz assim, os ensinamentos dividem as mentes corrompidas e não corrompidas em 4 categorias diferentes. A primeira é a mente completamente corrompida. A mente das pessoas comuns, deludidas e dos incrédulos. A segunda tipo de mente, né, o segundo tipo de mente, é a mente que é completamente não corrompida, que é a mente do Shravaka e do Pratyekabuddha, que são, assim, os certos, não certinhos. A terceira mente é a mente que ela é simultaneamente corrompida e não corrompida, que é a mente do Bodhisattva. O Bodhisattva é muito interessante, porque o Bodhisattva, ele tem uma mente corrompida, ele não é um ser puro, mas ele guarda dentro dele, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma mente não corrompida. Mas ele está sempre nesse fio da navalha, né? Ele não é um ser iluminado, mas ele não é um ser comum. Então, o Bodhisattva, ele está no meio da sujeira, é óbvio. Então, ele tem uma mente corrompida, mas ela, ao mesmo tempo, ela é não corrompida. Tu não consegue definir direito. Depende de como a gente olha. E a quarta, o quarto tipo de mente, ela é a mente que não é nem corrompida nem não corrompida, é a mente de um Buda. Aí ele diz assim, essas 4 categorias são simplesmente agrupamentos provisórios. A gente não vai cair na prova, né? A gente não deveria perder o sono, né? Com o propósito de demonstrar as diferenças de realização espiritual entre as pessoas comuns, Shravakas e os demais. De uma forma geral, quando nós categorizamos assim, uma mente ou uma pessoa entre corrompida e não corrompida, nós podemos dizer que não são apenas as pessoas comuns e incrédulas que têm as mentes corrompidas. Os Charavakas, os Pratyekabuddhas e os Bodhisattvas também têm. É só o Buda que não tem nesse caso aqui, né? Vocês vejam, só o Buda que não tem. Aí ele diz assim, as mentes dos Shravakas, dos Pratyekabuddhas, elas são não corrompidas, no sentido de que eles já não buscam mais recompensas mundanas. Contudo, uma vez que eles ainda evitam o samsara e buscam o nirvana, eles ainda não têm a percepção da mente verdadeiramente não corrompida. Então eles ainda evitam o samsara e buscam o nirvana. Nós, né? A gente não quer o samsara, a gente quer o nirvana. A gente fica falando, são Shravakas, os Pratyekabuddhas, mas aqui é como se fossem fotografias de paisagens internas que ele foi localizando que a gente anda, né? Então, Shravaka e Pratyekabuddha não é o ponto mesmo, né? O ponto é a gente localizar dentro essa motivação dentro de nós, né? A gente tem todas. A gente tem a dos seres comuns, dos incrédulos, e a gente tem também essa dos Shravaka, dos Pratyekabuddhas. Um pouquinho, né?
no sentido de que a gente evita o samsara e busca o nirvana, que é o fato que é daquilo que o Vimalakirti falou, embora seja profundamente verdadeiro, né? Aquilo é até um pouco assustador para a gente, né? Não era muito o que a gente estava imaginando, com a mente dual, né? Mas aqui a gente está como que rachando isso. O mesmo é verdadeiro para os bodhisattvas, mesmo para aqueles que atingiram o nível dos 10 estágios, ou iluminação equivalente, uma vez que eles ainda não eliminaram completamente a delusão. As ações dos bodhisattvas, elas são não corrompidas, porém, no sentido de que eles não buscam nem as recompensas do mundo, nem o nirvana do Hinayana, mas eles buscam apenas a iluminação suprema. Um bodhisattva, ele anda dentro do mundo e ele faz um voto de andar dentro do mundo. Então, ele precisa do mundo. O exemplo eu acho mais impactante é a vida do Shogyan Trungpa Rinpoche, né? Então, a vida dele eu acho completamente inacreditável, porque ele é muito criticado, né? Porque ele aparentemente era corrompido, né? Mas ele era profundamente não corrompido simultaneamente. Então é como se o Trungpa ele tivesse feito um voto de olhar para os ocidentais, tendo saído do Tibete, um adulto jovem, ele olhou e ele não guardou nada assim de vergonha, ele não escondeu nada, ele disse, eu vou entrar profundamente para entender o jeito que esse povo vive, né? E ele se jogou de cabeça. Ele foi até a morte dentro disso, né? É só vocês assistirem o Louca Sabedoria, né? O documentário que fizeram sobre ele, ou ler os textos dele, né? Então aquilo é profundamente perturbador, porque ao mesmo tempo, se ele não tivesse feito isso, é muito provável que a profundidade do Dharma, tal como a gente tem no Ocidente, não teria surgido. Porque nenhum outro mestre, isso é a palavra do Zonzar Rinpoche, nenhum outro mestre teve o desprendimento e o interesse por nós, enquanto ocidentais, quanto ele. O Zonzar ele fala sobre isso, né? Fazendo uma crítica para os Rinpoches tibetanos, né? Eles sempre olharam para nós com um pouco de desdém, né? E o Trungpa se interessou por nós, por cada pedaço de nós, né? Ele não deixou nenhum pedaço fora. Então, se suja. É inevitável que vai se sujar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o voto de tornar aquilo alguma outra coisa. Isso é o Bodhisattva, né? Então, o Bodhisattva, ele não tem medo de se sujar. Mas ele tem a motivação ao mesmo tempo, né? Aqui ele conta uma história. Essas histórias indianas antigas são muito boas, né? Então ele conta a história. A história é assim. De acordo com o Sutra da Flor Compassiva, em tempos ancestrais vivia um Chakravartin, que é como se fosse um rei do mundo, assim, chamado Rei Sem Pensamento Conflituoso. Esse rei, ele possuía 7 tesouros em abundância e ele era rodeado por 1000 crianças. Essas histórias são muito boas, né? O regente da época, ele tinha um regente. O regente se chamava Brahmani Mar de Tesouros. Esse regente, ele por sua vez tinha um filho. Esse filho, ele havia deixado o mundo, praticado o caminho e ele atingiu a perfeita iluminação, tornando-se o Tathagata, morada do tesouro. O rei, sem pensamento conflituoso, que venerava o Tathagata, pavimentou parcialmente um parque com ouro e nele erigiu uma torre feita dos 7 tesouros. Isso ele embelezou com luxuosas decorações e a preencheu com todo tipo de oferendas. Naquela noite, ele acendeu milhares de lâmpadas votivas diante do Tathagata, do Buda, né, e dos seus seguidores. Então ele estava fazendo, assim, uma super oferenda para o Buda, né? Ele colocou lâmpadas sobre a sua própria cabeça, suas mãos, seus joelhos. E ao longo de toda a noite, ele prestou homenagem ao Buda, ao Tathagata. O rei, acompanhado por seus príncipes e pelos 84.000 governantes menores sob seu comando, continuou a fazer tais oferendas por 3 meses. Imagina, 3 meses fazendo essas oferendas para o Buda.
O regente, o Brahmani Mar de Tesouros, teve um sonho em que ele viu o rei, sem pensamento conflituoso, os príncipes, todos os outros com faces de javalis, elefantes, leões, raposas, macacos selvagens, e com seus corpos sujos de sangue. Entre esse grupo estavam algumas figuras em forma humana, conduzindo pequenas carroças quebradas. Quando despertou, o regente foi até o Tathagata e descreveu seu sonho. Aí o Buda explicou: nem o rei, nem os príncipes, nem qualquer outra pessoa que tenha feito oferendas a mim, tinha o coração que busca o Mahayana. Seu desejo era apenas de renascer como deuses, reis espirituais, chakravartis ou homens ricos. O Buda sabia disso, né? Toda aquela encenação, 3 meses de oferendas, o Buda disse: ninguém quer iluminação, eles querem uma vida melhor. Mesmo aqueles poucos que não desejavam recompensas nos reinos celestiais ou humanos, ao invés disso, buscavam a liberação pessoal, eles não estavam interessados no Mahayana, apenas no veículo dos Shravakas. As figuras humanas e criaturas com faces de javalis, macacos, outros animais que você viu no seu sonho, representam as formas do rei e dos outros enquanto experimentam o ciclo eterno do samsara no reino dos humanos, dos pretas e dos animais. Aqueles conduzindo as carroças quebradas representam os seguidores do Hinayana. Aí o Brahmani, que era o regente do rei, ficou apavorado com a história, né? Pensou, bah, o que está acontecendo aqui? Aí ele foi imediatamente falar, ele foi contar para o rei, né? Olha, tem um problema aí. As oferendas que Sua Majestade fez ao Tathagata, ao Buda, beleza, elas constituem causas para a prosperidade na próxima vida. Manter os preceitos constitui causas para um renascimento humano ou celestial na próxima vida. Maravilha. Ouvir o Dharma forma causas para a sabedoria na próxima vida. Tá ótimo. Agora, por que Sua Majestade não transcende essas coisas e dá origem à Bodhicitta? A mente suprema que busca a iluminação e a liberação de todos os seres sencientes? Aí o rei respondeu. A resposta do rei é muito profunda, né? Ele diz assim, muito honesta. A iluminação suprema, Bodhicitta, é excessivamente profunda, difícil de alcançar. Por esse motivo, eu primeiramente busco recompensas no mundo dos fenômenos. Então, ele está falando um pouco para nós, assim, né? A gente dá uma olhada, assim, quem sou eu na fila do pão para imaginar que eu vou atingir iluminação para benefício de todos os seres? Eu vou buscar isso, né? Isso é muito grande, né? Vou fazer aqui o meu feijão com arroz, tá bem, assim, né? Então aqui ele tá dando uma real pra gente, né? De como que talvez secretamente, assim, no interior da gente, a gente guarde uma visão dessas um tanto congelada, né? Não, isso é muito bonito, é muito profundo, e parece que é uma coisa de humildade nossa, né? Não, isso não é para mim, quem sou eu? Eu aqui, João Ninguém. Não tenho nem chance. Para mim, se eu fizer uma chamatinha, tá bom, restar uns mantrazinhos, um retirinho, quem sabe, né? Mas eu tenho... Não, isso é muito grande. Então aqui ele está dando uma real para nós, né? Aí o Brahmani vai dar ensinamento para o rei. O Brahmani diz assim, olha, o caminho é simples e claro, respondeu o Brahmani, mar de tesouros. Quando as impurezas são cortadas, o caminho é vasto e sem limites. Uma vez que não há obstruções, você deve buscar o espaço de verdadeiro repouso. Aí ele deu um ensinamento para o rei. Aí o rei retornou ao palácio. Enfim, ele foi fazer prática, fazer uma coisa útil. Retirou-se para um lugar silencioso para refletir com a mente unificada, e aí, pela primeira vez, ele deu origem a Bodhicitta. O Brahmani Mar de Tesouros também foi até os príncipes e aconselhou-os da mesma maneira. Cada um deles deu origem a Bodhicitta.
Em seguida, o rei e os príncipes foram juntos prestar homenagem ao Tathagata, dizendo: por 3 meses, nós fizemos oferendas ao Tathagata e à Sangha. O mérito disso agora retornou para nós como Bodhi Supremo, como Bodhicitta Suprema. Né? O Tathagata elogiou o rei, dizendo: muito bem, grande rei. No futuro, após o tempo de incomensuráveis éons, você obterá o verdadeiro despertar na terra do repouso e será chamado Tathagata Amitabha. Todos os príncipes também receberam a confirmação do Tathagata da sua realização futura do estado búdico. O primeiro foi Avalokiteshvara, o segundo foi Mahashtamaprapta, e assim por diante. O rei, sem pensamento conflituoso, não é legal, e os príncipes haviam realizado um vasto número de atos meritórios. No entanto, esses não formaram a causa de nada melhor do que um renascimento no reino dos deuses, humanos, pretas ou animais, ou para a realização do despertar no veículo Hinayana dos Shravakas. Isso aqui é um pouco perturbador também. Maravilha, a gente fez um monte de atos meritórios. Não formaram nada mais do que a causa de um renascimento melhorzinho. Mas a roda segue girando, né? Mas, como eles transformaram, então eles fizeram esse exercício, a sua forma de pensar, através das exortações do Brahma Animar de tesouros, todos eles deram origem a Bodhicitta. E aí eles receberam a confirmação do seu eventual atingimento do estado búdico. Mesmo na última era do Dharma, como você pode falhar em dar origem a Bodhicitta se, como o rei sem pensamento conflituoso, você puder reverter a mente deludida e engajar-se na meditação? Como que não vai dar certo se você fizer isso? Mesmo que você não possa ir tão longe e não seja capaz de fazer mais do que cultivar boas raízes de acordo com os ensinamentos sagrados, se você dedicar tais esforços à realização do Bodhi Supremo, então você certamente obterá um grande mérito. Tais pessoas, olha que bonito isso, a pessoa despertou Bodhicitta. Tais pessoas são vigiadas pelas 3 joias, pelos 3 tesouros, né? Buda, Dharma e Sangha, protegidas pelos deuses. Embora elas ainda não tenham atingido a iluminação, elas ao menos renascerão numa terra pura. Ou se nascerem nos reinos humano ou celestial, estarão livres de toda a adversidade, sem nunca ter que esforçar-se para evitá-la. E serão abençoadas pela boa sorte sem jamais buscá-la. Isso é Bodhicitta que produz. Não é que eles não vão ser atingidos por obstáculos, é que eles não vão encarar necessariamente aquilo como um obstáculo, né? Aí não tem como chamar de obstáculo. Pelo menos não daquela forma, né? Isso é o verdadeiro sentido da prosperidade. Começou com essa conversa, mas olha onde termina. Termina em Bodhicitta. Isso é muito bonito. E aí tem esse trechinho curto aqui, né? Que é o capítulo 4. Vai a gente conversar um pouco. Aí esse capítulo 4 se chama Renunciando à Avareza. É super curto, mas ele diz é muito útil para nós. Então tem a pergunta, né? A pergunta é assim, do imperador, né? O imperador diz assim: eu compreendo plenamente que ao abandonar o desejo pela prosperidade, a prosperidade naturalmente vem em nossa direção. Mas abandonar esse desejo é excessivamente difícil. Como fazer isso, né? Essa é a pergunta, né? Então parece um koan, né? A pessoa abandona, aquilo vem em direção a ela. Né? Como é que abandona? A resposta ele diz assim: não é difícil se o nosso desejo de livrar-se da avareza for tão profundo quanto o desejo por prosperidade. Esse aqui já diz muito, né?
seja, se o nosso desejo de se livrar da prosperidade for o mesmo, se livrar da avareza, ele for tão intenso, né, tão denso, né, tão profundo quanto que a gente tem por prosperidade. Então é como se ele estivesse oferecendo uma balança para a gente aqui, né? Se nós deixarmos de lado a avareza com a esperança de obter boa fortuna, isso não é melhor do que buscar a felicidade através de esquemas lucrativos. Também não se trata simplesmente de desprezar o ganho no mundo dos fenômenos. Então não é o oposto, né? Desprezar o mundo dos fenômenos, desprezar o movimento, ter que fazer as coisas acontecerem nesse meio, né? Não é sobre isso. Então, ainda na parte anterior, né, é mais ou menos assim. Por que que a liberação parece tão difícil? Porque a energia que a gente coloca para atingir a liberação, ela provavelmente é bem menor do que a gente coloca para o samsara dar certo para nós, né? Mas no exato momento que a energia da liberação ela começa a ser maior do que a energia que a gente coloca para o samsara dar certo para o nosso lado, aí a coisa começa a funcionar. É tão simples quanto isso, né? A matemática que ele coloca. É assim, é onde que tá, onde estão as nossas fichas, né? Onde está a nossa energia de uma maneira muito secreta para nós, assim, né? Muito interna para nós. Então as coisas elas vão andar no sentido de onde a nossa energia tiver sendo colocada e estimulada, né? Por isso que ele vai dizer, não é difícil. Se o desejo de se livrar da avareza for tão profundo quanto o desejo da prosperidade. Ele diz assim, em seu desejo pelo nirvana não condicionado, os dois veículos, os Shravakas e os Pratyekabuddhas, eles ainda habitam a cidade fantasma. Mesmo os bodhisattvas dos 3 estados valorosos, os 10 estágios do desenvolvimento, por conta do seu desejo contínuo pelo Dharma, eles ainda não manifestaram a grande sabedoria da iluminação. Eles estão no caminho, eles não estão iluminados, mas eles estão no caminho, isso já é super bom. Agora, no momento, vocês vejam que bonito isso que ele diz aqui, é um dos trechos mais bonitos do livro, eu acho. Ele diz assim, no momento em que nós abrimos mão de todo o desejo pelo sucesso mundano, o depósito inesgotável da nossa natureza original imediatamente se abre, permitindo que utilizemos todos os tesouros nele contidos. Uma operação que é infinita e profunda. Um samadhi, além de qualquer medida, para o benefício ilimitado de si e dos outros. Eu vou ler de novo esse pedaço aqui. Ele diz assim, no momento em que abrimos mão de todo o desejo pelo sucesso mundano, o depósito inesgotável da nossa natureza original imediatamente se abre, permitindo que utilizemos todos os tesouros nele contidos. Uma operação que é infinita e profunda. Um samadhi, além de qualquer medida, para o benefício ilimitado de si e dos outros. Já que você dará inevitavelmente origem ao desejo, por que não dar origem a esse grande desejo? Qualquer pessoa que conceba esse grande desejo não poderá mais se satisfazer nem com o grau de arhat, ou mesmo com o estado exaltado de um bodhisattva, e menos ainda com as recompensas dos reinos humano e celestial. Então aqui a gente encerra mais esse trechinho, né? Então tem esses 3 capítulos que a gente olhou hoje, né? A gente retornou um, olhou outros 2, né? Em que aparentemente ele começa falando de prosperidade, mas ele na verdade nos faz ampliar a visão, né? Ele nos faz ampliar a visão. O que ele tenta fazer é isso, né? Voltar a visão, aprofundar a visão. É isso. Mas eu queria ver vocês também, se pudesse conversar um pouco. Não sei se não ficou muito
muita informação também, né? Senão ficou muito pesado. Mas é alguma coisa que a gente fica meio sem saber o que dizer também, né? Então, essa parte, né? Tem vários trechos que tocam muito, né? Por exemplo, essa parte da gente fazer oferendas, né? E aspirar que aquilo de alguma forma seja o suficiente, né? Eu lembro do Lama contando, volta e meia ele conta essa história, né? Que quando o Rinpoche veio ao Brasil, começou a vir ao Brasil, acho que ele veio a primeira vez em 91, o Chagdal Rinpoche, né? Ele foi trazido por um grupo de psicologia de São Paulo. Aí ele foi, na sequência, ele foi a Minas, aí ele veio a Porto Alegre. E aí o Rinpoche decidiu que ele queria vir morar no Brasil, gostou daqui, né? E aí aqui no Sul, nós éramos os mais atrasados, vamos dizer assim, né? Porque São Paulo e Minas já tinham uma sanga mais antiga e Henrique caiu? Caiu, mas vai levantar. Ele deu uma congelada e caiu. O nível foi muito alto, Edu. Verdade. Gente, que texto lindo, né? obrigado. Acho que você estava terminando um raciocínio aí. Quer acabar, Henrique? Então, onde vocês ouviram? Eu fiquei sem saber também. A gente estava ouvindo sobre a sanga do Rio Grande do Sul, Henrique. Do Rinpoche, né? O Lama conta É. essa história. Eu achei Isso. ela um trecho parecido, né? Porque aí o Lama conta que as sangas de outros lugares ofereceram terra, ofereceram muito recurso para ele se instalar, né? E o Rinpoche acabou escolhendo vir para cá. E aí aquilo gerou um mal-estar, assim, na sanga. Ele teve que se explicar. E o Rinpoche não deixou barato, né? Porque o próprio Lama, que ainda não era Lama, quando viu que o Rinpoche queria vir morar aqui no Brasil, pediu demissão, confiou no universo que as contas iam ser pagas, né? Com 3 filhos, né? Sendo que a filha menor do Lama na época tinha 1 ano de idade, né? A Sofia. E o Lama era professor de universidade federal, tinha um concurso, emprego estável, né? Naquela época, isso foi em 94, ele pediu demissão, né? O Lama não é aposentado. E, o Lama disse que nem pensou 2 vezes, né? Foi porque ele disse, imagina, se o Rinpoche quer vir, tem que fazer aquilo acontecer. E aí o Rinpoche disse que quando foi se justificar, ele disse, não, eu estou indo para lá porque as pessoas elas mesmas estão se entregando. As pessoas não estão ficando em algum lugar entregando coisas, né? Elas mesmas estão se entregando, né? Então ele achou que aquilo tinha muito mais mérito, né? Então isso é muito dá o que pensar, né? Porque a primeira parte ali era como o rei, né? E fica fazendo oferendas e mantém a vida como está, né? E que os méritos agora retornem de alguma forma, né? Mas o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. E tu desperta a mente mais ampla,
E aí aquilo vem na proporção também, né? Ver o que aconteceu, né? Então é bonito isso. Mas não é que é uma matemática assim exata que a gente controla, né? Mas é como se ele estivesse nos convidando a olhar para esse ambiente, né? Esse ambiente interno, né? Por favor, Edu. É interessante isso que você está falando agora, já abriu outro portal. Esse texto e essa conversa está abrindo muitas portas, né? Mas isso que você está falando é interessante porque a gente vê muitos exemplos assim na vida, né? Coisas muito simples da vida, até mesmo no mundo do trabalho, né? Você vê pessoas que estão super focadas, gerando benefício ao redor, assim, elas vão se beneficiando muito também, né? Elas vão recebendo também. Quanto mais elas doam, parece que mais elas vão recebendo. Então, isso é muito bonito mesmo. Mas, assim, eu queria comentar sobre uma outra questão do texto, principalmente do texto lá do Vimalakirti, né? Sobre as negatividades e sobre as dificuldades, né, também que são apresentadas para nós, os obstáculos, né, que surgem. Que naquele livro lá do Gyatro Rinpoche, que você foi um dos tradutores, né, Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho, eu estou fazendo uma relação meio direta com isso, né? Quando ele fala das adversidades como caminho, como possibilidade de gerar, de entendê-los como parte do caminho e de gerar, inclusive, um ânimo, assim, quando as adversidades surgem, né? Isso tem sido para mim muito forte, assim, porque desde o momento que a gente está sentado, contemplando, tentando fazer uma prática e não consegue. E Henrique caiu de novo? Sumiu? Ah, não, tá aí. Desde que a gente está buscando realizar uma prática e aquilo começa a ter alguma interferência, a gente, ao achar que aquilo está errado, que aquilo não está dando certo, a gente está perdendo a oportunidade, né, de justamente ver e com lucidez o que realmente está acontecendo, né? E a mesma coisa com as adversidades do caminho, na vida, né? A gente perde a oportunidade de ver aonde é que eu estou sendo carregado pelos apegos, pelas aversões, né? Se eu fico negando que as adversidades elas não deveriam estar ali, a negatividade não deveria estar aqui, né? Eu estou sendo maculado, né? A minha prática está sendo maculada e é o contrário. Assim, eu tenho percebido que é o contrário. Quanto mais você se depara com elas, mais você ganha lucidez, mais você vê e fala, poxa, olha, aqui está a prática, né? Olhar para isso e seguir vendo, né? O que é que te tira, o que é que te arrasta e por quê, como surge e por que te arrasta daquela forma, né? Eu acho que essa tem sido a prática, assim, muito interessante. Ela é até, sei lá, tem uma certa jocosidade assim no processo. Você fala, puxa, olha só, né? Eu mesmo me dando rasteira e não percebendo, né? É interessante, é só esse comentário sobre as adversidades e as dificuldades e negatividades que eu acho que se a gente não olhar realmente, a gente não vai. A gente fica achando que não está caminhando, né? Ah, é porque a adversidade é como se fosse alguma coisa que ah, fosse interromper a prática, né? Aí depois que a gente se livra da adversidade, a prática pode retornar, né? A gente sempre guarda essa visão, né? Porque é como se a gente não só tem uma visão um pouco linear, assim, como se fosse uma trilha, um caminho meio reto, assim, tipo um asfalto, né? Seja em reta, com grande velocidade e de preferência uma vista bonita ainda, né? A gente não quer uma estrada de chão, a gente não quer uma trilha do jeito que ela for se apresentar, né? E das coisas que mais me surpreendem é o quanto que
é como se tivessem partes de nós mesmos que a gente tem uma profunda resistência em contemplar, né? Que são partes da própria mente, né? Elas não são nem nossas, né? Mas são partes da nossa mente. Que a gente não olha como partes da nossa mente, a gente olha como qualquer outra coisa. Mas são partes da nossa mente, né? Elas são válidas também, né? Por mais estranhas que elas sejam, né? E se não olhar dessa forma, né, Henrique, a gente também vai querer olhar para o outro assim, né? E aí bodhicitta fica inviável, né? Total, total. Você olha para o outro e fica julgando, olha só, tá fora, tá, não tá fazendo certo. Então, engraçado. Obrigado, Edu. Oi, Narini. Oi, não, não, o meu só é Tâmara que te chamou. Ah, tá, que tu abriu o microfone, achei que tu ia falar. Tá bom, obrigado. Acho que no Tamara. celular você não ouve, né? Você não ouve, não. Você não vê a mãozinha. Não, eu tô vendo agora. Tô vendo, tô vendo. Tá. Então, eu queria falar também das negatividades, que aí é inevitável se sujar, né? E também se machucar, eu penso. E aí eu acho que para a gente conseguir se enfiar na lama, né? A gente tem que, no lodo, isso que eles falam, a gente tem que ter muita coragem, né? E aí é difícil. E aí quando a gente resolve ir e aí a gente se suja, aí eu penso que tem uma hora que a gente tem que se limpar, né? E assim, na condição que eu fui criada, assim, tem muita coisa do perdão, né? Mas também porque tem muita essa coisa da culpa. E eu acho que no budismo não tem tanto isso, mas tem a questão da confissão, né? Que nem o Lama falou ontem, né? E aí eu acho que essa confissão é bem legal de fazer, que eu acho que ajuda a gente se purificar, assim, né? Se limpar. E aí outra coisa que eu pensei também é que quando machuca, né? Porque a gente vai se machucar invariavelmente em alguns momentos. Aí a gente tem que ter, tipo, algum antídoto, algum remédio, alguma coisa assim. Que aí eu acho que tem a ver com os meios hábeis, que às vezes a gente não tem também. Então, vira e mexe, a gente vai estar meio machucado e meio sujo, assim. Mas uma hora a gente aprende, né? Pensei nisso. Aí, outra coisa que eu queria perguntar era que ele falou da parte lá que de dar origem à bodhicitta, né? E da forma como eles falam, assim, para mim, parece, dá a impressão de que é uma coisa fácil, né? Então, só foi lá, falou com o rei, aí ele sentou, meditou e deu origem à bodhicitta. Mas, assim, para mim parece que é super, mega, ultra difícil. Porque eu acho que tem a ver, assim, com sinceridade. A gente tem que ter, assim, o desejo sincero, não de falar, assim, da boca para fora, eu quero que todo mundo seja feliz. Mas tem que ser uma coisa muito sincera. E eu acho que é difícil, assim, ter essa sinceridade para todos os seres, né? E aí eu também acho que não adianta só desejar, tem que fazer alguma coisa, né? E tem que fazer uma coisa que é bem difícil, então tem que ser determinado e tem que fazer muito esforço, pelo menos assim, para quem não tem os meios hábeis, né? E eu acho que o que é mais difícil de tudo é que tem a ver também com a mente do despertar, que nem você explicou na quarta, que tem a ver com isso de querer a iluminação, não é só querer o bem de todo mundo, é querer a iluminação de todo mundo. E aí essa parte eu acho mais difícil, porque tem a questão de abrir mão do eu, né? Porque para iluminar você tem que abrir mão do seu eu. Tipo, não sei, eu não consigo isso ainda, não sei as pessoas, mas, tipo, eu acho muito difícil. Então, tipo, eu não gerei bodhicitta ainda, eu quero gerar um dia. Mas eu acho que é bem complicado, assim. Parece fácil, mas não é. Eu não sei, foi o que eu pensei. Não sei se você pode ajudar de alguma forma. Eu acho que está perfeito. É muito, muito honesto da tua parte. Acho que tu fala para todo mundo aqui. E a gente também não deveria se cobrar por bodhicitta, né? Porque aí a gente pode ser que troque 6 por meia dúzia, né? Aí também não vai ajudar. Então, se a gente fizer metabhavana, por exemplo, e a gente se sente bem fazer metabhavana, isso já é o caminho funcionando para nós, sabe? Porque não é que a gente vai
se a gente pensar que a gente tem que esquecer do eu, aí a gente pode ser que a gente gere um eu que fique olhando, quando é que eu vou esquecer do eu? Aí tem um dia que esse eu chega à conclusão que ele esqueceu do eu, aí tem um outro eu que surgiu, também não vai funcionar, né? Mas quando a gente começa por exemplo, a gente faz metabávana e aquilo funciona, não tem necessariamente uma sensação de um eu que é fechado, que é pesado dentro, né? É como se tivesse um movimento que a gente flui ali por dentro. Então, melhor ver assim, sabe? Se a gente for tomar os critérios todos de bodhicitta, aquilo também, eu acho quase impossível aquilo, né? Com certeza. Tanto é que aí tem várias... O ensinamento é muito profundo, porque tem bodhicitta da aspiração, e os mestres eles vão dizer, olha, a gente, na verdade, a gente aspira a ter bodhicitta, porque bodhicitta mesmo a gente não tem. Isso só o Buda que tem a bodhicitta perfeita, né? A gente aspira, então começa a surgir, tem várias categorias, né, por dentro disso. Mas se a gente aspirar, ter uma bodhicitta direito, já está valendo também. O que a gente, é mais ou menos assim, é mais sobre a gente conseguir se posicionar nessa direção do que a gente ser muito criterioso com relação a um eu que está fazendo o processo, sabe? É mais sobre se posicionar. Como é que posiciona a mente para a bodhicitta? Como é que eu me posiciono a mente para a metabhavana? E aí a gente faz o que a gente conseguir ali dentro, né? E os ensinamentos, eles se complementam, né? Por exemplo, o Dalai Lama, quando vai dar ensinamento de bodhicitta, ele vai dizer que é completamente necessário que a gente pratique um pouco de shamatha, por exemplo, para a gente poder ter uma estabilidade, não só de contemplação, mas uma vez que aquela mente ela surja, ela possa se manter um tanto. Então, shamatha, os ensinamentos de meditação em silêncio, eles são completamente necessários para a bodhicitta. E o Dalai Lama, ele fala vários ensinamentos, tem no YouTube vários ensinamentos dele, ele dizendo, não tem como a gente aprofundar a bodhicitta sem aprofundar prajna, por exemplo. Vipassana, né? Não tem como. Sem qualidade de sabedoria. Porque, do contrário, pode ser que ela seja uma bodhicitta inferior, uma bodhicitta muito comum. Essa bodhicitta mais ampla, ela precisa que a gente contemple prajna. Então, é alguma coisa que a gente vai fazendo numa frente, assim, numa direção, e menos em alguma coisa muito específica, né? Que a gente gerou um pensamento apenas, né? Mas é como se a gente fosse olhando por muitos lados, sabe? Um pouco a gente contempla a roda da vida, vê que aquilo, a gente passa o tempo e o filme é mais ou menos o mesmo, sabe? Essa sensação, ela é muito importante, né? Porque a gente vai tendo a sensação que a gente não vai saindo muito do lugar com o tempo, sabe? Isso é a contemplação da roda da vida. Aí, essa contemplação, ela vai absolvendo todo mundo que a gente tem dificuldade de gerar compaixão, porque a gente vê que eles também não estão saindo muito do lugar, embora eles pensem que estão. Não estão. E não vão calculando também o tamanho do buraco que é o samsara, né? Isso é um pouco indireto. A gente contempla isso, faz bodhicitta surgir também. Ou pelo menos aquece o coração da gente andar nessa direção. Aí a gente faz um pouco de metabhavana, já ajuda. Então, cada pedacinho que a gente for fazendo é como se fosse uma frente ampla, né? Que a gente vai montando para ganhar essa eleição aí da bodhicitta, né? Tem que ser frente ampla. Às vezes eu penso assim, que tipo, porque esse pensamento de ter ou não ter bodhicitta parece que é sim ou não, né? E isso também não ajuda muito, né? Porque E não. se ferrou. Não ajuda, Aí não ajuda. eu Não, fico pensando, eu fico pensando assim, às vezes assim, hoje eu tenho mais do que eu tinha antes. Pode ser bem pouco ainda, mas é mais do que antes. Então, sim, é uma forma de comportar, né? Daí, praticando, com eu chego certeza, lá. com certeza. Mas tu guarda sempre essa lembrança de que a gente está andando numa direção que ela não é sobre a gente
ah, como dizer, como se alguém nos desse alguma coisa muito frágil e que a gente fica a todo custo protegendo aquilo para que a gente possa passar assim no meio de uma multidão e aquilo não quebrar, sabe? Não é isso. A gente volta para a visão ampla. Vai sempre ser esse ponto de retorno. O ponto é voltar para a visão ampla. O Bodhicitta já está disponível com a visão ampla. Então é menos sobre a gente ter uma coisinha pequenininha, frágilzinha que a gente cuida. Porque se a gente ficar olhando muito assim, isso é que nem jogo de tabuleiro, em que a gente anda 2, 3 casas, aí de repente a gente voltou 10. A gente faltava 2 casas para chegar lá no final e aí a gente volta pro início. É que nem jogo de tabuleiro. A gente pega o peãozinho aqui, ele volta lá e volta. Aí começa tudo de novo, pular as casinhas. E aí a gente vai sempre voltar para estaca zero, né? Porque é essa sensação que dá quando a gente pessoaliza demais, né? A gente volta 10 casas. É melhor não olhar assim também, sabe? Porque é meio frustrante. E sobre aquela coisa do perdão e do machucar, né, do se sujar e do se machucar, às vezes a gente tem uma dependência assim de querer que alguém perdoe a gente ou que alguém cure a gente, né? E isso no budismo também não existe. E às vezes é difícil de acostumar com isso, né? Porque tipo, você vai fazer a confissão para você mesmo, tipo, né? Que esquisito, ninguém vai me perdoar, eu não vou ter que pagar nada. Como assim tá perdoado, né? Ninguém nem vai saber o que eu fiz, que estranho. E o curar também, né? A gente tem essa imaginação de que alguém vai vir, vai jogar uma água e a gente se cura, mas se não fizer isso, a gente, tipo, continua doente. Sei lá, mas tem que acostumar. É que tá mais na nossa mão do que a gente imagina, né? É sempre sobre isso. Obrigada. Obrigado, Tamara. Oi, Ju. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Eu queria perguntar, assim, ou comentar, talvez, uma coisa que às vezes eu tenho a sensação, né? E também um pouco disso que você falou agora sobre a contemplação da roda da vida, né? É assim, é uma sensação de que parece que nunca vai dar tempo, sabe, assim, de cultivar a flor de lótus, né, no meio da lama, assim, sabe? Tipo, parece que é muita lama, assim, e tem vezes, assim, que eu sinto uma... É como se eu não conseguisse me mexer, uma paralisia, assim, né? Tipo, é tanta negatividade, é tanto samsara que a gente, né, tem que assim, parece que a prática, ela tá assim, sabe, colocando uma luzinha bem pequenininha numa escuridão que é muito grande, assim, sabe? E parece que eu tenho essa sensação, assim, né, que às vezes parece que não dá tempo. E aí, quando ele conta a história, né, do rei, que daí ele foi, né, sentou, contemplou, meditou e né, atingiu o Bodhicitta e tudo, né? Eu fico pensando assim, poxa, a gente tem tanta distração, né? Às vezes eu tenho uma sensação, eu tenho uma confiança, mas ao mesmo tempo eu tenho assim, uma desconfiança, as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? De que não vai dar tempo, assim, não, né? Não é suficiente. Se eu não sair, for num retiro e ficar anos, né, em retiro sem distração, parece que não vai acontecer, né? É isso, queria que você comentasse um pouquinho disso. Não sei se você já teve essa sensação. O Shunryu Suzuki, ele tem uma imagem que eu acho... que eu sempre penso nela quando eu caio para esse lugar também que você está trazendo. E ele diz assim, né, que o Dharma, ele é como... A gente deveria ver, assim, as bênçãos do Dharma como alguém que caminha no meio de uma cerração, assim, de um nevoeiro, sabe? Em que a gente olha e parece que não está acontecendo nada, mas todo mundo que já andou no meio de um bom nevoeiro, assim, uma boa cerração,
Aí o Shunryu Suzuki diz, quando você menos espera, você está completamente encharcado. Você está totalmente molhado. Mas é como se a gente ficasse esperando que caísse um toró, assim, de uma vez e resolvesse, né? Mas ele diz, não, o processo ele é como uma neblina. Você olha e diz, isso aqui não dá nada, eu atravesso. Aí ele diz, quando você se dá por si, você está completamente encharcado, molhado, ensopado do pé à cabeça, né? Então é melhor ver assim, né? A gente não vai vendo, mas ao mesmo tempo vai acontecendo. Indiretamente vai acontecendo, sabe? Acho que a Ju caiu, não tá aí. Vai acontecendo. E ao mesmo tempo a gente guarda essa aspiração de poder aprofundar e que as condições também se apresentem para que a gente talvez possa ter um pouco mais de espaço, né, para mergulhar nisso, né? A gente guarda isso. Isso é importante também. Isso é importante. Eu acho essa é a questão mais importante, né? Por exemplo, a gente não sabe, é melhor a gente pensar nisso do que a gente ter uma forma pronta, né? Do tipo, bom, será que eu vou fazer um retiro? A gente não sabe. O que a gente deveria aspirar é aprofundar, né? Como é que eu mergulho nisso? Agora, se isso vai tomar forma de um retiro, se isso, a gente não sabe que forma que isso vai tomar, porque a questão não é a forma, né? A questão é o quanto que a gente guarda isso dentro, né? Aí se a gente guarda isso dentro, aquilo vai acontecer. Talvez aconteça de um jeito que a gente não imagine, né? No tempo que a gente talvez não calcule, mas isso vai acontecer, né? Eu lembro do Lama contando, né, na época dele, nos anos 70, nos anos 80, ele não tinha um mestre, né? Não tinha mestre no Brasil. Era ditadura militar, não tinha muito como o Lama disse, se fizesse um evento como a gente faz do SEB hoje, aquilo é todo mundo preso, aquilo era subversivo, né? Então não tinha esses grandes mestres começam a vir ao Brasil depois do fim da ditadura, né? Ele vai conhecer o Jangon Control em 87, 88, antes não vinham para cá, né? Tinha o Tokuda-san, que era a paisana, né? O Lama conta as histórias do Tokuda, né? O Tokuda, ele era infiltrado, né? Ele andou por tudo, ele pegou carona, ele era uma figuraça, né? Mas o Tokuda, ele era oculto, né? Ele tinha essa qualidade, né? Mas esses mestres mesmo, eles vão vir depois só. E o Lama conta que ele ficava aspirando o mestre. Ele rezava, ele disse que rezava, ele, nem sei se dizia que rezava, mas ele disse que pedia para alguém assim, né? Por muito tempo ele disse que fez isso, né? Ele não sabia para quem, né? Mas ele aspirava aquilo, né? Que as condições se apresentassem, né? E aquilo ele apresentou. Até que nós estamos aqui, né? Mas funciona assim, né? Tu aspira uma coisa que não tem uma forma necessariamente, né? Mas tu mantém energia naquela direção, né? E aí as coisas vão se apresentando, elas vão se abrindo no tempo, né? Aí o Lama conta, a primeira vez que o Rinpoche veio ao Brasil, ele recebeu o convite para ir ver o Rinpoche em São Paulo. Ele recebeu o cartaz. Mas ele disse, eu não tinha dinheiro. Ele não foi. Eu não tinha dinheiro porque o ensinamento era caro, não tinha como ir de avião, né? Era tudo muito difícil, né? E o Rinpoche terminou vindo. Vê, quem diria, né? Então aquilo acaba acontecendo, né? Então é mais a gente guardar isso não como uma forma acabada, né? Que a gente não sabe qual que ela vai tomar, e mais como uma direção que a gente quer andar, né? É melhor assim, porque é como se a gente mantesse uma energia, um entusiasmo e ao mesmo tempo mantivesse uma abertura também com relação à forma, né? Porque se a gente fica teimoso assim com o retiro, aquilo pode ser que não funcione, né? Porque aí a pessoa está teimosa com o retiro. Aí a pessoa, exatamente que ela toma uma forma, ela começa a idealizar a forma. Ah, é um retiro que vai durar tanto tempo. Esse retiro eu quero fazer sozinho, eu vou querer não sei o quê.
esse retiro, assim, eu vou acordar tal hora. Aí a pessoa monta o retiro na cabeça. Aí ferrou, porque ela vai ter zero jogo de cintura para se relacionar com o que de fato for para se apresentar para ela, né? Ela vai querer, enfim, concretizar aquilo que ela montou na mente dela, é óbvio, né? Aí vai dar trabalho. Aí vai dar muito trabalho, né? Mesma coisa morar no centro de Dharma. Melhor a pessoa não ter aberto, né? Ela mantém aberto, porque tudo pode acontecer, né? A pessoa mantém aberto. Não tem garantia nenhuma. Obrigada, Henrique. Oi, Edu. Ô, Henrique, só um comentário que eu lembrei. Você estava falando lá no início sobre a relação com o xamanismo, né? Uhum. E aí eu lembrei que recentemente o pessoal do Upaya Zen Center lá da Halifax, né, tem feito uma série de estudos e eles trouxeram uma monja chamada Osho Zenju, que ela trabalha justamente nessa perspectiva do Zen com o xamanismo, né? Ela olha para isso assim, bem, todas as tradições e as linhagens do budismo de certa forma vieram dos povos tradicionais que faziam suas cerimônias dentro dessa perspectiva do próprio xamanismo. Então ela faz toda, e ela é africana, eu não sei se ela é africana ou se ela é descendente africano. Então ela faz uma relação também com a questão indígena, assim, né? E eu achei muito interessante porque ela fala uma coisa sobre a gente sair do mundo cognitivo na relação com o budismo, assim, a partir disso, né? Muito interessante. E ela fala uma coisa muito interessante assim. Ela fala: quando se você vai para uma tribo indígena e eles estão fazendo um ritual e eles te inserem naquele ritual, ninguém vai falar para você, ó, você está dando 3 passos para frente, 2 para trás por causa disso. O fogo a gente acendeu porque não sei o quê. Mas ela fala: a gente no budismo, os ocidentais querem saber, mas por que faz 3 reverências? Mas por que canta o mantra daquele jeito? Por que não sei o quê? E ela falou: e a gente precisa só se abrir para aquela experiência, né? E para aquela relação com o mestre também, ela fala muito sobre isso. Então eu achei maravilhoso, assim. Acaba tendo um pouco relação também com o estudo que a gente está falando, porque a gente está muito preso, querendo entender, e não se deixa. Já que a gente fez o voto de seguir o caminho, então que a gente se entregue, né? De algum modo. Então isso eu achei bonito, assim, da fala dela. Não, eu acho que no Brasil a gente até tem mais chances, assim. Eu sou otimista com o Brasil, né? Eu lembro porque a gente se acha, quando a gente fala assim, o Ocidente, né? Nós brasileiros nos achamos ocidentais, mas só os brasileiros se acham ocidental, porque se você perguntar para qualquer americano europeu, eles acham que a gente é tudo menos ocidente, né? A gente é tipo aquele episódio dos Simpsons, né? A gente é que se mistura com uma confusão danada, né? E eu lembro de um retiro que eu vi com a Lama Elizabeth, era no Canadá. Eu vi a gravação no retiro. Isso um retiro de anos atrás, ela nem tinha vindo no Brasil ainda, naquela época. E era um retiro que ela estava dando para os canadenses e para os americanos, os ocidentais, no caso, né? Eles estavam ali entre eles. Eu acho sensacional essas histórias. E aí ela estava falando sobre os povos não ocidentais. Ela usou essa expressão. E ela é antropóloga de formação, né? E aí ela disse assim: eu acho muito interessante esses países, né, que não são ocidentais, tipo a Índia e o Brasil. Eu dei tanta risada naquela hora, porque eles parecem que são muito mais incorporados, embodied, né, como se eles fossem muito mais dentro do corpo, vamos dizer assim, do que nós aqui, os americanos, os canadenses, os europeus, né, que nós somos mais teóricos e essas questões assim, vamos dizer, conceituais, elas são, parece que essas questões mais abstratas, assim, né, mais processuais, elas têm mais ênfase, né. Mas é muito interessante, né, porque ela dizendo, né, que ela
quando ela foi, né? Ela nem tinha lançado o livro ainda. E ela escreveu para alguns centros de Dharma nos Estados Unidos, perguntando se eles não queriam organizar, enfim, ela se oferecendo para os centros de Dharma dos Estados Unidos. Vocês não queriam organizar assim um retiro com ela, um curso com ela, né? Qualquer coisa, ela topava ir lá dar uma palestra sobre esse tema. E ela disse que todos respondiam que não, que esse tema da fé, isso não cabia, assim, como é que eles iam explicar? Centros budistas, no caso, né? Eles não, infelizmente, eles não tinham como receber ela, porque esse tema ia gerar muita polêmica na Sangha, né? Eu já acho que aqui no Brasil a gente, tudo bem que sempre tem uma ala assim que é mais conservadora, vamos dizer assim, né? Mas eu acho a gente muito mais receptivo para esse tipo de conversa, né? A gente é mais facinho. Ai, oi, Rosa. Oi, Henrique. Olha, ainda eu aqui pensando na questão, na fala que você fez sobre o nevoeiro, a névoa, sabe? Tem um filme de Kurosawa, aqueles Sonhos, que tem uma das partes que é que os homens estão no nevoeiro e o líder do grupo, com muita força, pega o restante, incentiva o restante do pessoal aí e tal. E tem uma hora que o nevoeiro dissipa, eles estavam perdidos, e tem uma hora que o nevoeiro dissipa e eles estão em cima do acampamento. Então, eu gosto desse filme e é uma confiança, assim, e eu faço um paralelo com ver o mesmo ensinamento. Quantas vezes a gente vê o Lama falando sobre o mesmo ponto, mas um dia o nevoeiro dissipa e você sente algo, vê algo, se abre, aquilo abre. Embora boa parte das vezes depois escureça de novo, mas... e a gente vai aspirando que um dia aquela imagem abra e fique permanente, que o sol continue brilhando, mas esse paralelo é muito forte, pelo menos em mim, de que tanto a gente se molha e sente o caminhar, né, que a gente se sente encharcado, mas também ter a confiança de que está acontecendo algo, a gente está se deslocando para algum lugar e que o nevoeiro também passa de vez em quando. A gente sai fora daquele nevoeiro, sabe? Eu gosto desse filme, ele tem muitas possibilidades. Obrigado, obrigado a lembrança. Registro. Vou fazer dedicação, pessoal. Chegou no horário já. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que lo chosun ring lo che zan lin sa sun cha pa pel dro jo chosun na wadan idrau do sun gene sho.